A série começa explicando que desde o dia da reversão, houve uma guerra demoníaca que durou mais de 100 anos, com inúmeras mortes de civis e a grande maioria das terras se tornando inabitáveis. O exército demoníaco é finalmente empurrado para a frente da névoa, que é essencialmente sua linha final de defesa. É o local sagrado onde as armas DCA estão cravadas, e a situação desesperadora se estende até a montanha Jekin. Mas mesmo nesta situação, algumas vidas permanecem inalteradas, enquanto vemos um homem sendo espancado por outro homem, que pergunta se ser um transcendente significa tudo. O outro homem não responde, apenas diz seu título, que é Sentinela, e seu nome, Gait. O cara bate nele repetidamente, mas tudo que Gait faz é dizer sua posição e seu nome. O homem então pergunta se os transcendentes devem ser isentos de seus deveres militares. Gait diz que não, e o homem lhe diz que há muitas pessoas querendo seu sangue porque acham que ele não tem bom senso. E a partir de amanhã, ele não deve beber água, tirar a armadura ou mesmo descansar durante seu próximo posto. Se o pegar relaxando, ele o matará. Ele não deveria nem pensar em comer assim que acordar, deveria estar logo abaixo dele e reunir todos no acampamento, dizendo-lhe exatamente para onde ir. Algum tempo depois, vemos Gait acordando em sua cama, desta vez não careca, parecendo que foi um pesadelo. Um homem abre sua cortina, perguntando se ele finalmente acordou, mas também descobrimos que ele agora é de patente intermediária, e que o exército demoníaco e a Federação Aliada estão em um impasse há mais de 300 dias. Ele se pergunta por que estava sonhando com seus dias de novato, dizendo que aquela merda foi um pesadelo. Ele equipa sua armadura e pega sua espada, perguntando quem estava no primeiro turno de vigia ontem. Outra pessoa de patente intermediária chamada Scully lhe diz que foi Maurice da 2ª Divisão de Magia. Gait diz que aquele anão desgraçado nunca sabe quando parar, e o oficial de serviço de hoje é Moai. Ele lhe disse para não abandonar seu posto, mas ao amanhecer, ele entrou no quartel com uma tocha e fez todo mundo acordar. Mesmo que eles deixem passar agora, os de alta patente não deixarão. Scully concorda, e Gait diz que deveriam simplesmente colocá-lo de castigo, fazendo-o refletir, já que ele não pode acobertá-lo desta vez também. Ele pede a ela para lhe dar a lista de alistamento, e assim que ela o faz, ela menciona que a escritura diz que este lote pode revelar o transcendente, e que eles podem selecioná-lo cuidadosamente. Aprendemos que os transcendentes estão relacionados às 10 armas lendárias cravadas no passo da montanha Jekan, feitas do minério de Aitan, as armas D e CA. Aqueles que as retiram são classificados como transcendentes. E de acordo com o grande profeta São Baines, somente quando 10 transcendentes se reunirem no mesmo dia e hora, e perfurarem o coração do Lorde Demônio, o Dragão Negro, esta guerra brutal poderá finalmente chegar à conclusão que todos esperavam. Gait pergunta se ser um transcendente é um crime, dizendo que ele é um espadachim. Então, por que ele tem que avaliar até mesmo a divisão de magia negra? Scully lhe diz que não há nada que eles possam fazer sobre isso, já que lhes falta pessoal. Ele explica que apenas 2 soldados conseguiram retirar uma arma DCA e se tornarem transcendentes, e que um deles é ele, o espadachim, e o mago Maurice. Ele pergunta se eles podem mesmo confiar no que Baines diz. Scully olha ao redor, em pânico de que alguém possa ouvi-lo. Ele diz que não há ninguém no escritório de qualquer maneira, mas ela diz que suas datas de alistamento coincidem, então eles têm que acreditar. Mas quem quer que seja escolhido desta vez, ela espera que o tratem bem. Mesmo que um transcendente seja selecionado da divisão de magia negra, o líder do esquadrão deles é Aldring, então é lamentável, já que ele tem um forte complexo de inferioridade sobre transcendentes para começar. Gait pensa sobre isso, e como as pessoas transcendentes recebem o triplo do salário, uma posição garantida após a guerra e uma estátua na praça, e ele diz que consegue entender o porquê. Ela então lhe diz para escolher alguém com uma mentalidade forte, pois há um boato de que se houver mais um desertor na frente principal, a unidade central será dividida e separada entre as frentes sul e leste. Ele a chama de idiota, perguntando se é ele quem escolhe o transcendente, já que é a arma que os escolhe. E se eles forem rompidos aqui e perderem o território, estarão todos ferrados de qualquer maneira. Então não importaria. Ela ri, dizendo que está certo. Então ela vê um homem, perguntando por que ele está aqui cedo pela primeira vez. Gait diz que não sabe, e ela presta continência a Uldren, e Gait faz o mesmo. Mas ele simplesmente os ignora completamente. Ele diz que não é a primeira vez que aquele desgraçado ignora abertamente sua continência, dizendo a Scully que é hora de começar. Um pouco irritada por ela ter se incomodado, ela diz, sim, senhor. Eles se levantam em frente a todo o grupo em cima de um pódio, enquanto vemos o esquadrão de magia negra pronto para tentar levantar uma arma DCA. Ele diz que talvez seja porque são voluntários, mas este lugar está cheio de pessoas inaptas, pois estão prestes a cair. Ele então manda todos ficarem em posição de sentido, mas apenas algumas pessoas gritam.
Ele pergunta se eles vieram para acampar, e se acham que está a Era de Ouro onde poderiam passear com seus amigos. Ele grita, dizendo que eles precisam dobrar, ou melhor, triplicar a quantidade de vozes que ele está ouvindo. Ele grita, perguntando quantas vezes ele disse. Eles gritam triplo, e ele mais uma vez grita para eles ficarem em posição de sentido, enquanto eles berram. Ele diz que eles são os voluntários para o treinamento territorial de magos negros da Companhia Lyon. Um deles retirará uma arma DCA cravada na montanha, e será recrutado como um transcendente para permanecer nesta unidade. Ele decide ter uma ideia de quem se destaca, então começa a observar o grupo. Ele diz que mesmo que não sejam selecionados para a unidade de elite, com base no treinamento que recebem aqui, eles serão enviados para locais-chave. Ele avista a número 7, que é a candidata de mais alta patente, e diz que ela parece um pouco ingênua. Então ele avista um verdadeiro pesadelo chamado Shania, se perguntando qual é a desse cara, já que seus olhos são assustadores. Então ele avista um porco gordo e nojento, dizendo que na verdade reconhece sua família. Os Bakebenburg se tornaram uma grande família de comerciantes durante a Era da Paz, processando cromocoração e fornecendo acessórios para a família real. Eles são a mais prestigiosa família de elfos negros, mas também conhecidos por sua famosa linhagem paterna, porque todos eles tinham a mesma aparência. Mas ele pode dizer que seus dedinhos gordos estão doendo, porque estão roxos devido aos acessórios estarem muito apertados. Ele então diz a todos que o instrutor diante deles é a vanguarda e o líder do esquadrão de batalha decisiva que formará a força de ataque transcendente de 10 pessoas e lutará junto na masmorra final. Todos ficam surpresos que ele é um transcendente, perguntando se a espada em suas costas é uma arma DCA. Finalmente vemos Maurice, e ele está dizendo a todos para passarem os panfletos para trás. Acontece que na noite passada ele estava cagando tão alto que acordou Moai, e foi isso que o deixou louco, porque ele abandonou seu posto para ir fazer o número 2. Ele também é um gnomo. Ele lhes diz que se o uniforme não servir, para anotarem o tamanho, que eles o devolverão para troca, ou se houver mais alguma coisa na lista que precisem trocar. O número 13 marca cada um deles, e ele avista sua bunda de porco gordo, dizendo que este é um dos soldados problemáticos que Scully mencionou anteriormente. Ele começa a suspirar, e Gait diz que não sabe sobre os de alta patente, mas que ele definitivamente consegue identificar os lixos e decide filtrá-los adequadamente. Aldring então se aproxima, dizendo que ele mesmo cuidará do treinamento e da escolta dos recrutas. Gait acha isso surpreendente, mas lhe diz para ir em frente. Enquanto Aldring os guia para longe, Scully diz que isso é apenas um estratagema para prender o pergaminho mágico que foi contrabandeado. Gait diz que eles deveriam apenas fingir que não sabem. Ele então diz a ela que ela precisa ir descansar, pois a escolta da tropa acabou, e ela pode finalmente colocar o sono em dia. Ela diz, graças a Deus, pois estava prestes a cair morta, perguntando se ela realmente pode ir. Ele diz, claro, então a espanta, mas então vê Maurice, aterrorizado, perguntando o que há de errado. Maurice começa a chorar, e ele lhe diz para se recompor antes que Maurice leve um chute na cara. Vemos um homem perguntando por que este anão está bloqueando sua visão, e então o pisa no chão. Ele diz que dormiu mal pra caramba, graças a ele na noite passada. Ele é um cavaleiro sênior da companhia Li Yang chamado Jaga. Gait diz que vai matá-lo, mas Jaga diz que um gnomo não morrerá por isso. Ele manda Maurice se levantar, e ele o faz. Ele então ri, dizendo a Gait que lhe disse que este garoto é mais resistente do que parece, e então ele lhe dá um tapa, dizendo que ele deveria dar uma olhada, porque o pedaço de merda está de pé. Gait então coloca a mão em seu peito, dizendo-lhe para parar aqui. Jaga manda ele soltar, lembrando que ele é seu superior, já que ele é apenas de patente intermediária. Gait, no entanto, diz que já chega, mandando-o parar. Jaga pergunta se este desgraçado está realmente tentando desafiá-lo, lembrando-o mais uma vez que ele é superior, perguntando se ele quer outra cicatriz em seu rosto. Vemos Gait parecendo um pouco tímido. Recebemos uma explicação sobre toda a coisa da profecia que foi mencionada antes. E agora, assim que o longo período de espera começou a desaparecer, ele e Maurice conseguiram retirar armas Deca, tornando-se transcendentes. Todos os outros ficaram surpresos porque pensaram que era apenas um conto popular, e aprendemos que a hierarquia entre a força da Federação durante toda esta guerra mal está sendo mantida através de suas patentes, com avançado sendo a mais alta, seguida por sênior, intermediário e, em seguida, júnior. Observação: as regulamentações de cabelo também diferem de patente para patente. Mas, além disso, as raças diferem tanto que a ordem estabelecida tem que ser ainda mais rígida, e que a ilusão conhecida como transcendente não passa de uma isca para manter o controle, já que um conto popular não pode se tornar uma patente formal. Jaga pergunta se ele está o acobertando simplesmente porque ambos são transcendentes, perguntando-lhe novamente se ele quer outro arranhão em seu rosto.
Gait o encara, e então a situação começa a ficar um pouco tensa até que Scully grita com Jaga. Ele se vira, perguntando o que ela quer. Ela diz que o oficial ordenou que todos os escriturários do turno da noite, até a patente sênior, se apresentem ao escritório administrativo imediatamente porque a contagem das lanças estava errada. Jaga percebe que é porque ele mexeu nisso, e fica irritado, dizendo que os verá de volta no quartel. Ele esbarra em Scully, dizendo-lhe para sair de seu caminho. Ela pergunta se algo está errado, e Gait diz que é aquele pedaço de merda. Ele costumava levantar a mão contra eles com tanta facilidade quando não tinha antiguidade. Mas mesmo que ele hesite agora, a personalidade dele ainda é uma merda. Ele pergunta a Maurice se ele está bem. Maurice diz a ele que lançou um buff de defesa antes, então é suportável. Gait diz que ele vir até aqui só para dar uma bronca no Maurice é realmente outra coisa. Scully diz que ouviu dizer que há um magnata de terceira geração entre os estagiários, e parece que ele estava bisbilhotando para ver se conseguia pegar algumas migalhas. Ele percebe que é o porquinho gordo, dizendo que Jaga por padrão é irracional mesmo quando não há erros. Então por que o Maurice realmente cometeu um? Transcendentes precisam ser especialmente cuidadosos porque todos aqui têm complexos de inferioridade em relação a eles. Maurice pede desculpas, mas Gait diz que não precisa. Ele só precisa se concentrar por um tempo. Então Gait pergunta por que ele tem essa merda com tanta frequência. Ele diz que é porque seus intestinos são super curtos por serem gnomos, e como são pequenos, o metabolismo deles é muito rápido, e seus ciclos de comer e cagar são cerca de 2 vezes mais rápidos que os de um humano. Além disso, seus intestinos são finos, levando a um menor poder digestivo, e seus órgãos são sensíveis, e 95% deles sofrem de intolerância à lactose. Gait pergunta a Scully se Moaya acordou só para mandá-la aqui. Ela diz que sim. Gait diz que não há uma pessoa sã em sua unidade. Ele então diz para ela terminar e voltar para dentro, pois ele tem que ir verificar os alojamentos dos estagiários agora. Ele vai direto para lá, enquanto Shania está encarando Svan diretamente. Ela se pergunta qual é o problema dele, pois ele continua olhando para ela aleatoriamente e a está irritando, assim como Aldrin, que está apenas sorrindo porque conseguiu exatamente. Ele está sorrindo porque confiscou alguns cigarros delas. Ela diz que ele se parece com o cara que deu em cima dela na boate fingindo ser do quartel-general. Como vemos antes, quando ela e sua amiga estavam no bar, um cara se aproximou delas, perguntando se queriam sair com eles. Ela pede desculpas, dizendo que elas têm algo para fazer. Ele diz que eles voltarão em 5 minutos, caso elas mudem de ideia. Sua amiga pergunta por que ela os mandou embora, já que o rosto dele é bem decente. Ela diz que não gosta de caras com olhos daquele jeito, e também não gosta do cheiro dele. Sua amiga diz que se é isso que ela está procurando, ela não vai encontrar um entre os elfos negros, e que ela deveria procurar alguém de outra espécie. Ela diz que provavelmente é isso que vai acontecer, mas no presente, ela só está com saudades dos bons tempos. Aldrin diz que antes do treinamento começar amanhã, haverá uma explicação sobre a vacinação contra o tétano, então eles precisam ficar de prontidão. Svan parece assustada, perguntando se realmente não há curandeiros, porque essa é a única razão para eles usarem vacinas contra o tétano. Aldrin diz a eles para ficarem aqui até o instrutor substituto chegar. Depois que ele sai, todos se encaram até Svan dizer que está estranho. Uma das outras mulheres diz que não consegue acreditar que ele só está enfrentando elas por causa da antiguidade, e que ele não teria dito nada se eles se encontrassem fora daqui. Alguém diz a ela para tomar cuidado com sua atitude, e elas começam a gritar uma com a outra. Svan diz que elas estão fazendo uma bagunça, e ela não consegue acreditar que foi colocada no mesmo grupo que elas. Gait então entra, e todos começam a olhar diretamente para sua espada. Svan parece um pouco nervosa, e o porquinho gordo está dormindo. Svan parece irritada por estar ao lado dele, dizendo que esse cara tem inútil escrito por toda a parte. Gait se pergunta por que há tantas trocas de uniforme de combate hoje, então percebe que é tudo de um cara só, e pergunta quem é. Porquinho se adianta, dizendo que a sorte de ano novo dele disse para ficar longe de tons de terra e perto do azul celeste. Ele continua, e Gait diz para ele parar de tagarelar e apenas vestir. As pessoas começam a rir do cara, e ele treme de raiva. Gait pergunta se ele não vai voltar a se sentar. Ele começa a dizer para repetidamente antes de gritar, dizendo para pararem de fazer gaslighting com ele. A sala fica muito tensa porque ele está gritando com seu superior, e eles meio que olham para ele incrédulos. Svan diz que sabia desde o início que esse cara era problemático, enquanto Gait manda todos eles para o chão. Eles ficam em posição de prancha, e ele diz que vai deixar passar hoje, mas se alguém agir como se tivesse estragado tudo mais uma vez, ele lhes mostrará o verdadeiro inferno durante toda a estadia aqui. Eles gritam sim, enquanto o porco começa a suar só de manter a pose. Ele está claramente frustrado.
No dia seguinte, é hora das vacinas. Scully é quem as está aplicando. As pessoas se perguntam por que o Marqueiro está fazendo isso, e eu concordo. Onde estão os curandeiros? Maurice então diz que tomou a injeção, mas pergunta se eles realmente precisam fazer isso. Gait pergunta se ele sabe o motivo pelo qual o funcionário do refeitório usa uma prótese na perna, mesmo sendo um curandeiro e um elfo. Maurice diz que não sabe. Gait diz que durante a batalha de Pobeta, sua panturrilha foi perfurada por um porrete que um goblin balançou e que tinha pregos enferrujados. Ele pensou que poderia consertar com um feitiço de cura, e foi isso que acabou acontecendo com ele. O número de pessoas que morrem instantaneamente por armas versus aquelas que morrem de tétano por causa de cortes enferrujados na verdade não é tão diferente. Maurice diz que essa merda é aterrorizante enquanto vemos que eles também tomaram suas injeções. Gait diz que até mesmo o arquimago Bill Croix, cuja especialidade eram feitiços de cura, nunca conseguiu conquistar o tétano no final. Ele então ouve muito barulho, se perguntando por que está tão barulhento. Scully corre até ele, dizendo que o número 13 está desaparecido. Gait se irrita, percebendo que é aquele porco gordo do outro dia. Ele diz que não há tantos recrutas, perguntando se ela não estava supervisionando eles, e se não estava, quem era o responsável. Ela diz que Jaga os trouxe aqui dos alojamentos, e disse que o cronograma foi adiado, então era para começar com as vacinas primeiro. Ela tentou responder a ele, mas ele disse que se ela fizesse isso de novo, ele a mataria. Ele diz que isso significa que Jagger estragou tudo, perguntando se alguém viu para onde o porco foi. Shania levanta a mão. Puta merda. Eu pensei que era um cara. Svan diz, claro, ela veria porque nunca fechou os olhos. Então Gait pergunta a Shania se ela realmente o viu. Ela está usando sua habilidade, dizendo que agora ele está passando por aquela montanha atrás deles. Ele está apenas surpreso que ela consiga ver tão longe. Todos eles olham para trás, percebendo que é o cume da Deca, e ele entende exatamente o que está acontecendo. Como é aqui que as armas Deca estão? Porquinho começa a chorar, dizendo que foi escolhido. Ele ficou com peitos. Ele diz que o cajado de magia negra foi preparado para ele, e que Gait está agindo assim porque é um transcendente. E todos que estão rindo dele vão se arrepender em breve, e ele vai fazer todos eles calarem a boca porque ela definitivamente vai aceitá-lo. Gait grita, mandando-o parar. Ele começa a correr. Ele diz que se ele tocar naquilo, pode perder o braço, mandando-o sair dali agora mesmo. Porquinho diz a ele que se ele se mover, ele vai tocar. Gait congela, assim como Maurice. Porquinho diz a ele que, como ele restringiu sua vestimenta, o que foi um truque barato para pressioná-lo e quebrar sua vontade na frente de todos, ele deve estar bravo porque seu esquema não funcionou com ele. Gait pergunta sobre o que diabos ele está tagarelando, mandando-o voltar aqui agora mesmo. Porquinho diz para ele ser honesto. Ele está apenas receoso de um novo transcendente aparecer como herdeiro da grande família Beckenbeer. Gait diz que não sabe o que o faz pensar que é um transcendente, mas ele teve a pontuação básica mais baixa entre todos os recrutas. Ele não serve nem para ser um soldado raso. Maurice diz que as habilidades físicas e a magia desse cara estão no nível de um goblin. Gait diz a ele que mesmo que uma arma receba uma classificação transcendente, ela não pode ser retirada sem um processo de aquecimento, mandando-o voltar imediatamente. Porquinho pergunta se ele está realmente tentando compará-lo a alguns padrões de plebeus e que pessoas excepcionais são frequentemente rejeitadas. E mesmo assim, é o destino do escolhido guiar tolos como ele na direção certa. E hoje, ele vai sacar esta arma e aceitar o destino que lhe foi dado. Gait grita, mandando não fazer isso. Enquanto uma aura roxa começa a sair da arma, ela passa voando pelo braço dele, fazendo-o começar a gritar. Enquanto se enrola ao redor dele, ele cai no chão. Git e Maurice correm até ele enquanto ele baba e chora. Acho que o mano está pirando. Maurice não consegue dizer se ele é um orco ou um elfo. Gait diz a ele que não há tempo e que eles precisam descer a montanha imediatamente. No sopé da montanha, vemos Uldren, dizendo a todos que magia negra é semelhante a uma maldição. Ela aplica debuffs à resistência, visão, força mental e assim por diante. E entre eles, a flor dos debuffs da magia negra. Eles treinarão com resistência à névoa negra hoje. É um feitiço muito útil que reduz a visão, a respiração e a resistência. Mas como é uma área de efeito, também se aplica a aliados. Então, desenvolver resistência a isso é o propósito deles hoje. Svan olha ao redor, não vendo o porquinho, dizendo que já que ele não está aqui, significa que ela pode respirar mais aliviada. Aldrin começa a lançar o feitiço, dizendo a todos para verificarem seus lenços e garantirem que estão colocados corretamente. Ela começa a dizer sarcasticamente que é uma ideia de treinamento inovadora fazer os elfos negros aguentarem uma névoa escura, e não é como se eles fossem ser atingidos por seus aliados de qualquer maneira, porque é uma regra não escrita não apontar seus cajados uns para os outros. Aldrin então manda todos tirarem a máscara,
e ela fica surpresa, mas obedece. Ela diz que esta nem é a era da Federação Aliada, mas eles ainda estão fazendo este treinamento idiota, e nem é adaptação. É apenas ter isso enfiado na sua cara, do qual a maioria das pessoas nem desenvolve resistência de qualquer forma. Zania surta e corre direto para Uldren até que ele estende os braços ao redor dela e a sufoca. Uldren manda todos cantarem uma canção, para que possam manter seus sentidos. Svan fica lá sentada fazendo o seu melhor, e ela diz que Aldrin não parece grande coisa, mas ele é do tipo que solidifica sua posição com atos diabólicos como este. E se ela for escolhida para a arma dominante e ficar aqui, ela se tornará sua assistente pessoal, o que é algo que ela não quer. Mas ela realmente não sabe se consegue tolerar trabalhar sob um cara como este, porque é o estilo que ela mais odeia. Mas ela decide aguentar, porque se for escolhida pela arma, tudo ficará bem. Porque ela poderia conseguir uma promoção separada e sair desta unidade. E embora existam muitas brechas, porque o sistema foi feito às pressas, ela talvez consiga se aproveitar disso. Aldrin diz que eles podem finalmente sair da caverna, e depois que saem, todos parecem aliviados. Ela diz que, ao contrário de todos os outros que têm um monte de motivos como vingança e tal, ela não tem nenhum porque era órfã. Ela só quer aguentar firme, conseguir algum dinheiro, e então receber dispensa, e levar a vida na boa até chegar à velhice de 500 anos. Eles então avistam Gaita e Maurice e se perguntam o que está acontecendo, porque isso significa que aquele porco gordo finalmente foi pego. Aldrin pergunta se ele está morrendo ou algo assim. E antes que ele possa explicar, Scully diz que não há curandeiros na enfermaria, perguntando-se o que fazer. Ele diz que não acredita que os curandeiros nunca estão por perto quando precisam deles, perguntando a Maurice se ele pode fazer algo com um bufo. Ele diz a ele que bufos e feitiços de cura são completamente diferentes. Ele olha para Aldrin, e Aldrin diz que sua especialidade são os debuffs, mas sugere que ele vá às fontes de água benta para encontrar um curandeiro. Svan então levanta a mão, dizendo que acha que isso pode ser resolvido com magia negra. Ambos ficam confusos, e ela diz que parece que uma criatura amaldiçoada está presa, causando um debuff. Parece ser uma tentacula, e embora assuma a forma de energia mágica, é fundamentalmente uma criatura, então deve ser possível enfraquecê-la com um debuff. Aldrin pergunta como eles devem usar magia negra em uma criatura amaldiçoada, e que ela deveria parar de falar bobagens. Gait, no entanto, diz que ela tem razão, e que eles poderiam simplesmente tentar primeiro para ver se funciona, porque é uma emergência. Aldrin está confuso, mas Gait diz que se não funcionar, eles terão que esperar pelos curandeiros, e não tem nada a perder por tentar. Svan pede o cajado de Aldrin, e ele diz claro. Ela se aproxima do porco e começa a falar a língua da mesa de encantamentos nele. Enquanto um círculo mágico roxo se forma na frente dela, ele começa a flutuar no ar, e a pequena aura fraca ao redor de seu braço desaparece. Ela diz que com isso, está feito, enquanto se dissipa no vento. O porco começa a sorrir e corar por causa de seu sonho, e todos eles sentem vergonha alheia dele. Svan está apenas aliviada por ter funcionado, e tanto Gait quanto Aldrin percebem que ela é útil. Longe nas montanhas, em algum lugar distante, vemos essa coisa demoníaca estranha observando os três em alguns tablets. Mas de volta ao castelo, uma carroça chega. Scully diz que a polícia militar já chegou. Ela se pergunta o que vai acontecer com o porco. Ele diz que eles vão resolver isso, seja para dispensá-lo ou mandá-lo para a prisão. Ela diz que parece que ele realmente pensava que era um transcendente, mesmo tendo sido criado em uma família de prestígio. Ela não consegue acreditar que o estado mental dele seja tão ruim. Maurice então entra correndo, dizendo que está sendo chamado para a sala dos oficiais, e que ele também está. Gait se pergunta por que ambos estão sendo chamados juntos, então eles vão para lá. E quando chegam, está muito tenso, e eles se perguntam o que há de errado com a atmosfera. Jaga está explicando a situação, dizendo que os dois transcendentes que acabaram de chegar foram escolhidos porque pegaram suas armas, e suas personalidades não estavam totalmente desenvolvidas quando assumiram suas posições, e que o porquinho era um recruta excepcional, e que os dois transcendentes sentiam inferioridade em relação a ele. Então, ignorando o procedimento adequado, eles ordenaram que ele sacasse a arma dominante, apesar de saberem do perigo. Pergunta do que diabos ele está falando. Jaga continua, dizendo que é lamentável, mas eles ainda são imaturos, e como seu superior, ele se sente péssimo. A culpa é dele, e que ele reconhecerá sua responsabilidade e disciplinará ambos os soldados. Gait, no entanto, percebe que com todos os novos acessórios que ele está usando, ele está basicamente jogando-os debaixo do ônibus. Maurice diz que eles nunca fariam isso, mas Moai manda ele calar a boca, dizendo que nunca lhe foi dada a ordem para abrir a boca. Moai era um gigante. Uma mulher diz que não consegue acreditar. Eles geralmente trabalham duro,
e ela os via com bons olhos, mas a comandante da companhia agora está desapontada com eles. O nome dela é Rebeca, e sua espécie é Arpion. Rebeca diz que se eles fizeram algo errado, deveriam admitir sua culpa e implorar, e certamente eles podem fazer isso. Ela os ensinou melhor. Maurice vai dizer que não é verdade, mas Gait diz que sente muito. Maurice está apenas se adaptando à unidade. Está correto. Ele deu a ordem, e foi imprudente. Maurice está surpreso que ele está concordando com isso. Rebeca diz que ele deveria apenas admitir friamente como Gaidei, e ela não está repreendendo-os porque fizeram algo errado. Ela está repreendendo-os porque eles não admitem sua culpa. Outra pessoa diz que mesmo que eles tenham admitido o ato, não podem simplesmente deixar passar, já que a situação é o que é. Rebeca então os chama. Rebeca então se aproxima deles, dizendo que não vai deixar passar, e que vai fazê-los correr voltas com equipamento completo. Mas eles sabem tão bem quanto ela que são transcendentes. O cara diz que está ciente, e ela diz que se um transcendente se ferir, a polícia militar não poderá substituí-los. Ela diz que certamente pensou que eles saberiam mais, perguntando se ele é do Comando de Segurança da Defesa. Ele diz que não é, e ela diz que não ia dizer isso. Então pergunta de que turma ele é da academia. Ele diz a ela, e ela pergunta se ele quer morrer. Ela diz que está apenas brincando, e os superiores também não gostariam que as coisas ficassem barulhentas. Ela então diz a ele que foi à sauna com o comandante dele ontem. Ele diz que vai embora, já que ela vai administrar a punição internamente e entregar os detalhes por escrito. Ela diz, claro. Moai então diz que está feliz que foi resolvido sem muitos problemas, e tudo porque a comandante da companhia interveio. Ela pergunta por que diabos ele está rindo, dizendo para ele vê-la separadamente mais tarde. Moai diz sim, e Jaga passa dizendo que eles tiveram sorte. Enquanto vemos sua ação disciplinar, é apenas uma semana correndo 10 voltas ao redor do campo de treinamento com equipamento completo. Maurice diz que isso não faz sentido, mas Gait diz a ele que é uma ocorrência comum, então para se acostumar. De volta ao grupo de Svan fazendo seu treinamento, nós os vemos passando por todos os tipos de tarefas de treinamento básico. 5 semanas passaram bem rápido. Ela diz que está entediada por se adaptar à atmosfera, e pelo menos encontra algum prazer em engraxar seus sapatos. As duas pessoas que discutiram no primeiro dia agora são amigas. Ela diz que há apenas uma coisa com a qual não conseguiu se acostumar, e é aquele porco filho da puta, enquanto vemos roncando. Ela diz que a bondade se torna um desastre, e que ela deveria tê-lo deixado morrer naquela hora. Jaga diz que vai afixar o registro da avaliação intercalar para que o possam vir consultar. Quando fazem, ela fica surpreendida porque ela é a número 1, Zania é a número 2, mas o porco é o número 3, e ele nem sequer fez nada. Jagger aproxima-se a perguntar-lhe se está desconfortável ou algo do gênero, e ele apenas elogia a sua armadura. Ela percebe instantaneamente que Jagger foi comprado pelo porco, e a este ritmo, ele vai insistir para o tornar um transcendente, e ela não pode deixar que isso aconteça. De volta ao quartel do Gait, Maurice diz que isto vai ser um problema, pois as folhas de pontuação estão todas erradas. Gait diz que é porque Jagger enfiou pontuações máximas em todas as categorias para ele. Maurice diz que ele é um tipo que já falhou em sacar a arma D e CA. Então por que é que as pontuações importam? Gait diz-lhe que as pontuações são importantes para permanecer no núcleo central. Como ele já falhou em sacar a arma, significa que pode pelo menos trabalhar no núcleo central. Maurice diz que detestaria ter um tipo assim na sua unidade, e que mesmo que seja enviado para o grupo de Aldring, não há forma de Aldring ficar quieto. Mas ele pergunta a Gait se não está chateado, e Gait diz que se não se espera nada, não há nada com que se zangar. Maurice diz que ele é incrível, mas o comportamento de Jagger é tão nojento que mal consegue assistir. No quartel, o porco pergunta se há mais água, e Jagger pergunta quem está de serviço da água. Zani e Svan apresentam-se, e ele manda a Az ir buscar a água. Enquanto carregam o jarro, ela diz que as mãos lhe doem, perguntando a Shania se podem trocar, mas depois vê uma série de retratos na parede. Shania diz que são dos heróis de guerra da linha da frente. Ela vê um dos tipos, dizendo que a cara deste tipo é assustadora, e que ele parece o mais fudido entre os generais, e que os demônios provavelmente fugiram depois de olharem para ele. Depois ela vira-se para Shania e percebe instantaneamente o seu erro quando ela diz que aquele é o pai dela. Ela começa a corrigir, dizendo que o olhar dele é inteligente e que ele é super bonito. Ela não pergunta por que está aqui se o pai dela é um general de 3 estrelas. Ela diz que, como filha de um soldado, é natural dedicar o seu corpo ao país. Svan chora, dizendo que não só está com o filho de um conglomerado, mas também com alguém cujo pai é literalmente um general. E ela não consegue perceber de todo o que Zania está a pensar porque os seus olhos parecem vazios. Zania, no entanto, na verdade não tem pensamentos.
Ela está apenas a pensar em coisas aleatórias. Elas finalmente chegam ao poço de água, e Shania diz que está curiosa sobre que posição ela pediu. Svan diz que naturalmente disse que tentaria sacar a espada, e se falhar, permanecerá no núcleo central, perguntando pela escolha dela. Shania diz que fará o mesmo, e se não funcionar, irá trabalhar com o pai dela. Svan diz que está em segundo lugar, por isso pensou que seria a próxima para a consulta. Shania diz que chamaram o porco primeiro, pois deve haver algum problema. Svan pergunta que tipo de problema haveria, enquanto vemos de pé diante de Moai e dos outros. Scully diz que, embora seja verdade que lhe foram concedidos direitos de seleção intermediária, ela não sabe se ele deveria estar a fazer isto, pois é diferente de trocar tamanhos de roupa. Uma vez carimbado, ele nunca mais poderá mudar. E ela acha que talvez ele goste simplesmente de marcar tudo o que pode quando lhe entregam estes papéis. O porco diz que decidiu após muita consideração. Jagger diz que é óbvio que ele vai tentar novamente sacar a arma ou candidatar-se ao serviço do núcleo central com uma especialidade. E de qualquer forma, será sob o comando de Aldrin, então ele pode simplesmente vadiar. O porco diz que permanecerá aqui no núcleo central e se candidatará à posição de cavaleiro. Não há maneira de o enfiarem numa armadura. Moai e os outros ficam sem palavras, e até mesmo Jagger, porque ele é um cavaleiro, e começa a perceber que cometeu um erro. Moai diz-lhe que é uma excelente escolha, enquanto Jaga tenta dizer-lhe para esperar. Moai diz que há muitos casos em que a espécie e a aptidão são diferentes, e que ele fez uma ótima escolha. Maurice pergunta a Gait o que se está a passar com isto, mas fica surpreendido por ele estar realmente a sorrir. Antes, quando estavam a correr às suas voltas, tiveram uma conversa, e Maurice perguntou o que significava o porco ir para o terceiro quartel. Gait diz que ele saberá se continuarem a observar e que Jaga provavelmente já ligou aos pais dele, recebendo subornos adicionais. E como ele tagarelou aos oficiais com a sua própria boca que é pelo menos um bom partido, ele absolutamente não pode desistir. E só há uma escolha para ele fazer quando seu sonho de se tornar um transcendente for esmagado, e ele irá atrás do único tipo que lhe deu atenção. E ele só precisa de lhe dar um empurrão. E um dia, quando o porco estava a fazer algo, Gait disse que ele tem um ar fixe e que o uniforme de cavaleiro lhe ficaria bem. Maurice diz que não consegue acreditar que realmente funcionou. E agora Jaga está numa situação difícil porque o seu plano inteiro está a ser arruinado, mas Gait já esperava isso. Temos um flashback para alguns minutos antes, com Aldrin a ler um papel, perguntando-se como diabos este tipo é um aluno de honra. Depois de olhar para Jagger, ele começou a juntar as peças e percebeu que Jagger o ia usar para fazer todo o trabalho dele, e que ele estava tramado. Ele vai dizer a Jagger para não fazer, mas Jagger diz que ele deve aceitar os resultados sem desobedecer às ordens, e que ele confia em si mesmo para treinar o seu Júnior adequadamente. Aldrin perguntou se ele ia mesmo ficar preso com ele assim, e foi então que, de volta ao presente, ele estava a falar em ser um cavaleiro. Ele foi instantaneamente preenchido de felicidade. E quando Moai diz que foi uma boa ideia, Aldrin insistiu, dizendo que Jago está a tratar sem preconceito. E ele argumentou veementemente que as barreiras entre raças e postos deveriam ser derrubadas, e que talvez os superiores realmente valorizassem a sua sinceridade. Moai diz, felizmente, que o porco não ignorou esse esforço e aceitou. Então isto tornou-se um resultado vantajoso para todos, e no final, a sinceridade prevalece. Jaga diz que fazer este tipo de escolha apressadamente é demais. Aldrin pergunta por que é que ele está a ter uma mudança súbita de tom, dizendo que certamente ele não aceitou um suborno nem mexeu nas suas pontuações, e depois repete-lhe as palavras sobre aceitar o resultado sem desobedecer. Jaga ficou irritado com a provocação, mas não podia dizer nada em frente dos oficiais, e não fazia ideia de que o arquiteto de toda a situação era Gait. Claro, Gait diz que agora lhe resta mais uma jogada, e Maurice percebe que o verdadeiro demônio no grupo deles é na verdade Gait. De volta a um treino, vemos uma pequena coisa tipo furão chita a chamar por alguém enquanto vemos o grupo de recrutas a caminhar pela floresta à noite. Débora avistou o que ela pensou ser uma pedra invulgar, e claro, parece uma mina, mas ela pega-a na mesma, dizendo que é uma lembrança útil. Entretanto, Jaga está numa carroça enquanto Gait caminha, dizendo que assim que passarem o cume, o treino acaba, e que devem apenas olhar para o rabo da pessoa à sua frente e parar de pensar, senão as pernas cedem. Svan diz que assim que o treino acabar, ela nunca mais vai andar. Eles continuam a cantar e a marchar em frente. E com a marcha de equipamento completo como exercício final, o programa de treino básico de 6 semanas chegou ao fim. E finalmente, chegou a hora de eles sacarem as armas D e CA. Rebecca diz a todos para saudarem a bandeira, e é hora do comandante do batalhão falar. Maurice pergunta se está realmente a terceira vez, mas Gait diz que se incluírem todas as tentativas falhadas, já passa de 100.
Maurice diz que, se a escritura estiver certa, deveria terminar precisamente na 10ª ronda. Gait diz exatamente. O comandante diz que todos trabalharam arduamente por muito tempo, e a partir deste momento, a federação começará agora a cerimônia de saque para os recrutas. Gait então diz-lhes para darem um passo à frente quando seus nomes forem chamados, e chama Zania e Svan para se apresentarem, dizendo-lhes para aquecerem. Elas começam a libertar uma aura. Rebeca diz que Shania tentará primeiro, mandando-a sacá-la. Shania pede desculpas a Svan, dizendo que quem sacará a arma será ela, e embora não possa ser sacada por meios comuns, apenas com a sua pura massa muscular, as lendas não significarão nada. Scully pergunta como diabos aquilo é uma mulher, pois a sua massa muscular e tamanho fazem dela um ogre. Gait diz que consegue perceber que ela está a tentar arrancá-la com força bruta, e Svan está ansiosa, perguntando-se se a sua genética vai deixar vencer isto. Ela começa a tentar fazer um levantamento terra de sumo na arma, e sorri largamente, dizendo ao seu pai que está na hora. Não se mexe de todo, e ela pergunta se talvez alguém tenha uma pá ou uma picareta, e Gait manda-a descer. A seguir é Svan, que é a melhor da sua turma desde a pontuação, e os outros estudantes parecem ansiosos. Rebeca diz que em nome da escritura, lhe ordena que saque a arma. Svan olha para ela e agarra-a. Enquanto Maurice parece ansioso, ela diz a si mesma que vai conseguir. Mas por mais que ela se esforce, não se mexe de todo, e eles percebem que nem mesmo Svan consegue arrancá-la, e que esta pode ser a primeira vez que a escritura esteve errada. Ela diz que talvez tenha calculado mal, e que já não está tão perspicaz como costumava ser, mas desistir é fácil. Mas quando tenta largar, não consegue, e pergunta-se o que está errado antes de começar a libertar uma violenta aura vermelha. Ela olha à volta, confusa, enquanto todos os outros apenas perguntam por que é que ela está ali parada. Gait e Maurice percebem que ela encontrou o espírito da nuvem carmesim. Ele chama-a de turva, dizendo que ao contrário do seu mestre anterior, ela não tem fios de ambição. Apesar do seu intelecto e grande capacidade, ela não fez nada além de ler romances eróticos e passou a semana a beber o tempo todo. Ela continua a falar sobre o seu passado, e pergunta por que é que ele está a trazer tudo isto à tona, já que ela nem sequer tinha 100 anos na altura, e pergunta se é mesmo assim tão inadequada. Mas o espírito diz que lhe considera o orvalho negro como breu. Ela é muito mais do seu agrado do que aquele porco fedorento ou aquela louca musculada, e que a arma tem a propriedade de corromper o seu utilizador. Mas para alguém como ela, cuja maior alegria é ficar em casa e ler romances eróticos genéricos produzidos em massa, significa que pode confiar nela, e a partir deste momento, é dela. Ela diz que está feliz que o espírito confia nela, mas o romance não é um lixo produzido em massa, e é pura arte para ela enquanto o arranca. Todos assistem, perguntando-se do que ela está a falar antes de voltar a si. De volta à realidade, todos começam a aplaudir. Acontece que, por sua ambição ser pequena em comparação com sua habilidade, ela conseguiu sacar a arma, o que a torna uma transcendente agora. No entanto, o surgimento da primeira transcendente mulher deixou muitas mulheres com inveja de que ela realmente conseguiu. Vemos duas mulheres que parecem muito irritadas com tudo, observando de lado, e Shania até derrama uma lágrima, parabenizando-a. Mas então algo acontece, e ela sente algo muito sinistro à distância. Ela vai usar a sua habilidade nisso, e quando faz, o que ela avista é o demônio de antes e um bando de outros com ele.